Olá, pessoal. Estou aqui para apresentar o podcast para o CIT, que é o 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor José Carlos Lorenzetti, coordenador do curso de administração do Unisalesiano. E terei a honra de trabalhar e participar desse podcast com a professora Cleide Henrique Avelino, que é a professora da cadeira de estágio e professora dos trabalhos de conclusão de cursos. E também o nosso convidado especial, que é o Vitor Alan Martins, do qual ele vai fazer o trabalho traduzindo a inovação para pequenas empresas. O nosso convidado, Vitor Alan Martins, ele é consultor de negócios e gestor de projetos do Sebrae de São Paulo, é gestor dos programas de inovação e startups do Sebrae de São Paulo, na região de Araçatuba, membro fundador do programa de inovação Ilha Admirável, membro fundador do movimento de startups Vote Valley, mentor nos programas de startup, sua formação em administração de empresas e também pós-graduado em marketing. Muito obrigado, Zé. Queria agradecer o convite, da professora Cleide também. Fui aluno do Zé, viu? Olha! O Zé me deu aula lá, contabilidade. Nossa, muito bom. Faz tempo, hein? Foi meu professor também. Ah lá, Zé. Tá com 2 alunos aqui. Uma honra. É uma honra muito grande para mim, uma satisfação mesmo que vocês reconheçam isso. Que bacana. Bom, pessoal, o que eu queria trazer aqui de mensagem, né? Inovação é uma questão que muitos empresários ou pessoas que querem empreender, por causa de alguns termos, eles não encaram a inovação. Muitos também não encaram, por exemplo, investir em bolsa de valores ou essas coisas, porque tem termos que passam a causar dificuldade e aí a pessoa prefere não fazer. Então, eu observei isso com anos que eu trabalhando no Sebrae, né? Eu estou já há 14 anos no Sebrae e eu passei a observar o seguinte, que as pessoas faziam coisas sem saber que era inovação, coisas que grandes empresas faziam e simplesmente não tinha um nome diferente, um nome com um termo em inglês e etc, né? E recentemente eu participei de um treinamento no qual eu conheci uma técnica, né, que é um modelo de pensar, que é a metodologia ACF. Já ouviu falar dessa metodologia, Zé? ACF? Eu não conheço profundamente, mas já ouvi falar assim. Então, essa metodologia, ela diz o seguinte: quanto mais arroz com feijão você fizer, melhor. Entendeu? O básico bem feito, né? E é isso que eu quis trazer de mensagem, né? Esse bate-papo aqui, misturado com palestra que a gente vai fazer, tá? Posso tocar aqui, então? Sim, Vitor. Sim. Inclusive, essa sua fala agora do início, ela remete assim, muitas pessoas, elas querem inventar o que não tem para ser inventado, né, na verdade, Isso. né? E assim, aquilo que já existe, acabam abandonando, né? Justo. E assim, e esse ACF... A gente fala sobre isso, inclusive. A hora que você falou do ACF, eu falei ACF, aí comecei a buscar siglas, arroz com feijão, olha, bem interessante. Justamente. Né? Então, vamos lá. Primeiro, Zé, entender o que não é inovação, tá? Então, quando a gente fala de inovação, fala assim, não, eu não tenho mais idade para aprender isso, é muito difícil. Então, as pessoas confundem que inovação são as ferramentas que existem, como, por exemplo, inteligência artificial, computador, tablet, robô de última geração. Isso, por si só, não é inovação. Isso é uma ferramenta que pode ou não ser utilizado numa inovação. Assim como pegar um telefone e ligar para alguém pode ser uma inovação. Assim como mudar um móvel de lugar numa loja de roupa e que vai fazer aquela roupa ficar muito melhor demonstrada para o possível cliente é uma inovação. Entendeu?
Então, a gente primeiro tem que quebrar paradigmas para que as pessoas possam começar a inovar. As pessoas que eu falo, os empresários, né? Então, isso não é inovação. Isso é ferramenta que pode ou não ser utilizada. Então, o que é inovação, né? Inovação é uma ideia que a gente pensa, implementa e que gera resultados. Se uma ideia é implementada e que gera resultados positivos, ela pode ser considerada inovação. Se ela não tem esse percurso, ela é criatividade. Entendeu? Não tem problema ser somente... não tem problema a criatividade em si, desde que não seja somente a criatividade. Sabe aquela pessoa que tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? O que a gente chama nesse mundo de inovação de ideiota. É aquela pessoa que tem um monte de ideia e não tem nenhuma execução, né? Então, a inovação ela precisa gerar um movimento, nem que seja um movimento de aprendizado, né? Por quê? Você não vai fazer tudo e achar que vai ter bons resultados. Mas mesmo quando você não tem um resultado esperado, você aprendeu algo, né? Então, o que a gente chama de cultura do fracasso. Que eu não posso entender que eu tinha uma hipótese, que aquela hipótese ela não foi validada, então ela foi invalidada, eu não posso entender isso como um fracasso. Na verdade, eu entendo isso como um aprendizado. Tudo que surgiu de grande benefício para a humanidade foi a partir de tentativa e erro. Então, a eletricidade, por exemplo, né? A luz, Thomas Edison, enfim, todas essas coisas, né? Mas também inovação, e eu acho que aqui é um slide interessante, né? Ela é uma intersecção de 3 pontos. Primeiro, ela precisa ser desejável para as pessoas. Porque se ninguém quer, para que eu vou inovar? Então, as pessoas querem? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Segundo, é tecnicamente possível? Então, vamos pensar assim, tem um nicho de pessoas no nosso planeta que gostariam de viver em Marte. Pode ter certeza que vai ter gente que fala. Então, é desejável para as pessoas. Porém, hoje, é tecnicamente possível? Hoje não é. Então, hoje, isso não pode ser considerado uma inovação. Beleza. Mas vamos partir do princípio que seja tecnicamente possível, que esteja próximo a isso. Tem que ir para o terceiro ponto. É financeiramente viável e rentável? Ou seja, tem a possibilidade de ter o círculo virtuoso da economia e fazer esse dinheiro retornar que eu invisto nisso? Então, esse é um ponto importante, essa intersecção desses 3 pontos, na verdade, é que fazem a magia acontecer. Desejável, tem pessoa que quer, é tecnicamente possível, então eu não estou viajando, né? Às vezes é bom dar uma viajada, assim, para quebrar uns paradigmas, mas essa viagem ela precisa ter um fundamento. Acho que é essa a palavra, ter fundamento. E tem que ser financeiramente, porque a gente está falando do mundo empresarial, a gente não está falando do mundo de doações, essas coisas, né? Então, isso é importante. E no que você falou, Cleide, no começo, as pessoas querem inventar coisas demais e as coisas já estão aí. E isso também é um outro grande ponto para a gente saber que inovação não é só a radical, que é aquela que cria algo extraordinário que não existia antes. Então, as pessoas estão muito focadas em fazer essa inovação radical. E não que isso esteja errado, isso não é um problema. Só que inovação incremental, que como o próprio nome diz, ela incrementa algo, ela adiciona algo, ela diria, mais fácil e ela é tão importante quanto a radical. Porque aí eu trago o exemplo do avião aqui, né? Tem um avião lá, o 14 bis, então criou algo novo, não existia, e hoje a gente tem Airbus, entre outros aí. Qual que você prefere viajar, Cleide, desses dois? Airbus. Não é?
Ou estou usando o Airbus aqui, que é o exemplo da foto, mas assim, qualquer outro... não sou especialista nessa área de Melhor aviação. com turbo-hélice. Então, o que acontece? As pessoas, elas ficam focadas em criar algo inimaginável e aí ela vai pensando, mas aí ela não consegue, né? Então, entender que o incremental, ele é tão importante quanto, ele traz tão benefício quanto, tá? E mais um ponto é que as pessoas só pensam, na sua grande maioria, em inovar em produtos. E eu posso inovar em várias coisas. Processos, serviços agregados, canais de distribuição, comunicação e etc. Né? Então, isso são pontos importantes que a gente precisa retomar, né? Então, inovação não é computador de alta geração, inovação é uma intersecção entre 3 pontos desejável pelas pessoas, tecnicamente possível, financeiramente viável. Inovação tem que ter um início, meio e fim, porque senão é somente criatividade. Inovação não precisa ser somente em produto, que é o que de início as pessoas pensam. Eu vou inovar aqui nesse sanduíche. Muitas vezes eu posso inovar no meu atendimento, né? Então, inovação não existe só radical, tem incremental. Então, para quem inventar a roda, eu não posso melhorar a roda, né? Então, acho que é isso, que são pontos importantes para que a gente coloque todo mundo na mesma página e fale assim, você não precisa saber termos em inglês aí para precisar inovar, né? Você não precisa, muitas vezes, ter que viajar lá para o Vale do Silício para conseguir inovar. Você não precisa ir lá para Israel para conseguir inovar. Porque não sabe, Israel é uma potência em inovação no mundo, né? Tem aqui alguma dúvida, gente? Não, só um comentário. Você falou de criatividade. Eu acredito assim que a criatividade ela esteja também muito relacionada a isso, né? Então, assim, é importante, né, ter a criatividade para que a inovação ocorra. Sim, né? sim. Então, essa cultura de criatividade, de buscar informações sobre aquilo que já existe também, né? Inclusive, né, para a gente poder ter essa inovação incremental, né? Eu acredito que é mais ou menos esse caminho. A criatividade é o começo de tudo, né? O problema é quando eu paro nela, né? Sim. A inovação é a criatividade com resultado, entendeu? Quando eu só sou criativo, para o mundo dos negócios não funciona bem, entendeu? Não adianta eu só propor e não executar, né? Acho que esse que é o recado. Beleza, mas o processo de inovação é fácil? Não, longe disso, né? Então eu estou falando isso, aí eu não vou passar o vídeo aqui, mas eu faço uma brincadeira. É um menininho que ele vai numa... Como que chama? Quando... Tirolesa. Ele vai numa tirolesa e aí, eu falo que é mais ou menos isso. Ele começa a subir na tirolesa, ele fala, não, tipo assim, com medo. De repente ele começa a descer e fala assim, nossa, a melhor sensação do mundo, não sei das quantas. De repente ele começa a subir de novo. Opa, não, tira daqui, né? Aí ele desce. Então, tipo assim, é um misto de emoções, entendeu? A inovação. Um dia você tá bem, outro dia você tá mal, outro dia você tá bem. Mas qual que é o paralelo que eu quero fazer aí? Tudo na nossa vida é um misto de emoções. Então, eu não posso me utilizar falando que, um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal, e aí, beleza, não vou inovar. De certo, ficar onde você tá também não é um misto de emoções, né? Ou, fazer um concurso público também é um misto de emoções. Tudo é um misto de emoções, entendeu? Então, entender que essas coisas, elas são interessantes para que a gente não utilize o que a gente chama de desculpas verdadeiras. Realmente, isso é uma verdade. É uma montanha russa. É uma verdade isso. Mas beleza. E eu vou usar isso como desculpa e não vou fazer? Tá? Então, acho que isso é um ponto importante, né? E dos mesmos produtores que nada se cria, tudo se transforma, né? Então, hoje a gente fala de os nossos auxiliares, né? O ChatGPT ou as nossas inteligências artificiais. E alguém lembra do clipe, né? Acho que vai passar o slide aqui, né? Se eu não me engano, ele era no Paint ou no Word, eu não tenho certeza absoluta. Mas ele era um assistente virtual. Falava assim, o que você quer fazer? Entendeu? Óbvio, né? Que ele bem inferior ao que é hoje, né? Mas para dizer o seguinte, esse negócio de assistente virtual, ele já existe, faz tempo. Então, nada se cria,
tudo se transforma. Já dizia a lei biológica, né? Então, tá aqui. Então, eu vou transformando. E aí, pessoal, fica até eu falo mais para frente essa mesma frase, mas na vida tudo é um remix. É muito interessante, tem até esse vídeo que você procurar aí na internet, tudo é um remix. Ele mostra como as coisas elas são sempre baseadas em algo que a gente já viu. Então, assim, os grandes sucessos dos cinemas que tá lá concorrendo a Oscar, vai ver, já tem um filme lá no Japão em 1936 que já foi feito. Ou as músicas que ganharam Grammy, não sei das quantas, você vai ver que a batida dela é de uma banda de jazz de 1915, entendeu? Entendi. E no mundo dos negócios é a mesma coisa, entendeu? Então, tudo é um remix. Nada se cria, tudo se transforma, entendeu? E na inovação é isso também. Então, outro paradigma, né? Tem que ser algo revolucionário que ninguém nunca criou. Quem disse? Quem disse? Qual que é a maior rede social hoje? Você pergunta, né? Um pode responder, TikTok, outro vai responder Instagram, outro vai responder WhatsApp, enfim. TikTok, Instagram, WhatsApp foram uma delas. Foi a primeira rede social que surgiu no mundo? Não foi. Não. Mas são as que atualmente, pelo menos, melhor fazem o serviço. Então, também não é quem vem primeiro. Óbvio que quem começa primeiro tende a ter uma vantagem. Mas essa vantagem não quer dizer que o resultado está garantido. E nem é eterno, né? Exatamente. Tudo tem uma referência. Então, e aí você vai errar bastante e nem todo mundo estará preparado. E aí eu trago um vídeo, não vou passar aqui, eu vou explicar ele. São os carros autônomos, né? Os carros que não tem motorista, né? Então, nos Estados Unidos já tem bastante deles, né? Em testes. E aí tem um policial pedindo para encostar, né? Nesse vídeo. Tá falando, encosta aqui. E não tem ninguém dirigindo. E eles falam assim, mas como que vai encostar? Ele é autônomo, ele não sabe. Então, assim, qual que é o recado aqui, né? Muitas vezes a sua tecnologia, ela chega antes do que a sociedade está preparada. Sua tecnologia não, sua inovação, desculpa. Ela chega antes do que a sociedade está preparada. Por isso que não é raro, Zé, eu atender lá no Sebrae, alguém que fala assim, cara, eu pensei no iFood há 20 anos atrás. Eu pensei em algo parecido com o Uber há 30 anos atrás. Então, tem dois indicativos. Primeiro, que você pensou, mas você executou. Então, você foi criativo, você não foi inovador. Né? E segundo, e se você tivesse executado talvez um iFood há 30 anos atrás, talvez não teria dado certo. Por quê? Precisava, e como a gente vê hoje, de uma tecnologia apurada de GPS, que lá talvez já teria, mas assim, não tão boa quanto é hoje, e precisaria dos smartphones, que não existiam na época. Então, mesmo se você tivesse executado, talvez a sociedade não estivesse preparado para aderir a algo que hoje a gente fala, pô, você não vive sem, né? O iFood mudou o jeito que a gente compra comida, né? Então, o jeito que a gente comprava comida antes do iFood é de um jeito, da grande maioria das pessoas. Hoje é de outro. Mesmo que você não peça pelo iFood, você vai pedir de uma maneira similar a ele, né? Seja num concorrente ou seja pedindo via WhatsApp, que a gente antes era inimaginável, né? Mesmo com o WhatsApp funcionando, tá? Então, tem isso também, né? Às vezes a gente tá certo, mas na hora errada, né? E só as grandes empresas inovam? Então, isso é o que a gente ouve bastante, né? Pô, mas eu sou um MEI, né? Trabalho sozinho, então eu não preciso inovar. Cara, talvez não precise mesmo. Talvez você não precise inovar. Até chegar alguém. Eu sempre falo isso, falo assim, pô, mas eu tô muito bem no mercado. Sim. Só que amanhã pode aparecer alguém. E aí você vai começar a dividir esse mercado. E se você não inovar, é você que vai sair do mercado. Entendeu? E volto a dizer, né? Inovação não é computador. Inovação é fazer diferente, mais rápido, melhor, que gere um retorno financeiro que a empresa espera, né? E aí eu passo esse vídeo aqui, que é muito engraçado, que ele vai falando... Não sei, eu vou tentar passar aqui. Podemos fazer o teste? Pode ser? Vamos lá.
Fábio, estou Tá só há um assim, dia assim. participando Mas, de enfim, reuniões do mundo Ele corporativo. fala assim, Olá, meu nome é... bom dia, meu nome é Fábio, eu estou há um dia participando de reuniões do Vai. mundo corporativo. Olá, meu nome é Fábio Aí, bom dia, meu nome é Fábio, eu estou uma semana fazendo meetings, sabe, assim, aí já começa a entrar os termos em inglês. Aí no terceiro fala assim, bom dia, meu nome é Fábio, eu spin-offei uma startup, querendo dizer o seguinte, né, a gente não faz o fácil, entendeu? Nós queremos usar termos difíceis para poder mostrar para alguém que a gente entende. Eu não sei nem falar aquilo direito, a outra pessoa não sabe do que eu estou falando, mas eu estou aqui, beleza. Estou me sentindo bem, mostrei a minha capacidade, minha inteligência e agradei ao público, entendeu? E o que eu trago, na verdade, é que a gente tem que traduzir. Mas não é traduzir do inglês para o português. A tradução é como que eu pego o que uma grande empresa faz, entendo por que ela faz, só que eu não faço como ela faz. Por que eu não faço como ela faz? Porque eu não tenho o dinheiro que ela tem. Eu não tenho os recursos que ela tem, seja de pessoas ou de grana. Mas eu tenho que entender o porquê ela faz. Entendendo por que ela faz, eu trago para a minha realidade e implemento. Tá? Então é aí que eu uso o tradutor e por isso que essa palestra se chama Traduzindo a Inovação para Pequenas Empresas. Então eu trago alguns casos de grandes empresas e explico como pequenas empresas fazerem isso, né? Então eu uso o caso aqui, esse daqui não tem som mesmo, tá? Esse vídeo. É da Rebecca Minkoff, tá? A Rebecca Minkoff é uma empresa em Nova York. Hoje ela já deve ter em outros locais também. É interessante que ela é uma loja de roupa, ela é mega moderna, então, tá vendo? A cliente chega aí, ela escolhe o look que ela quer buscar, tá vendo? Ó? Bonito, né, Zé? Bonito. Vai escolhendo aí, ó, quero experimentar isso, quero experimentar aquilo outro. Tá vendo? Adicionar ao provador, né? Quero essa roupa. Já pensou, Cleide, comprar numa loja assim? Que bacana. Então... Você já vai vendo, tipo assim, no corpo de uma modelo, se fica bonita, o que combina, ó. Uhum. No que ela pediu isso, a pessoa já está deixando ali pro provador. Tá vendo? Então ela vai chegar, ó, nesse provador, ver umas bolsas ali, enquanto isso, uma loja muito bonita, né? No provador, ela pode escolher até a luz que ela quer. Então, se ela vai numa festa de dia, de noite, se é uma balada, se é o final de tarde, né? O sorro, que eles falam lá. Então, olha tudo isso daí, né? Mas beleza. Por que a Rebecca Minkoff faz isso? Por que vocês acham que ela faz isso? Eu acredito que para deixar o produto, né, os produtos dela mais próximos à realidade do público-alvo. É mais ou menos isso. Porque é o seguinte, o local que mais converte venda numa loja de roupa é no provador. Mais do que na vitrine, mais do que é no provador. Então, por que ela faz isso? Porque ela quer gerar a melhor experiência possível para a cliente, no caso ali na loja toda, tá? Mas no exemplo que a gente traz aqui é no provador. Se eu gero a melhor experiência possível e lá é o local que mais é o fator decisor de compra, naturalmente, a possibilidade de eu aumentar as chances de vender mais produtos existe. Então, isso é o porquê ela faz. Você, loja de roupa de Araçatuba, ou interior de São Paulo, ou cidade que você está assistindo aí, você tem o dinheiro da Rebecca Minkoff para colocar tudo aquilo ali que ela colocou, mega tecnológico? Muito provavelmente não. Mas você tem que entender que eu preciso facilitar dentro do meu provador. Então é o porquê, não é o quê, nem o como. Então, como eu poderia fazer isso sem ter o dinheiro que a Rebecca Minkoff tem? Aqui eu trago um exemplo. Umas araras ali... arara não, como chama? Agora me fugiu. Enfim, para você colocar a roupa ali, pendurar a roupa, escreve sim, não e talvez. De certa forma, com o dinheiro que eu tenho, eu estou no mesmo porquê da Rebecca Minkoff.
Eu estou ali falando assim, eu estou facilitando o processo dentro do provador de uma loja de roupa. Quem nunca viu uma mulher ir com várias roupas pro provador e muitas vezes não tem nem onde colocar, ela vai lá na sexta peça, ela já nem lembra se ela gostou da primeira, mas sabe... Eu já vi, Vitor. Não é? Não é? Então, assim, se eu coloco isso, se ela colocou no sim, a chance dela levar é mais de 90%. Se ela colocou no não, eu não quero nem que ela perca o tempo gastando o cérebro dela de novo. O talvez eu quero que ela dê a segunda chance. Eu tava com a minha esposa essa semana, nós fomos em São Paulo, e, pô, minha esposa gosta de fazer compra e tudo, mas ela tava tão cansada que ela não queria nem entrar mais no lugar. Então, assim, até uma pessoa que gosta, se eu eu tenho que auxiliar ela a ficar calma, tranquila, para não ficar de saco cheio, falar, não vou levar nada, entendeu? Simplesmente tornando uma experiência melhor, tá? Outro, né? Então, aqui é uma loja da Amazon, né? A Amazon Go, que como que acontece? Eles pegam os produtos, esse produto, ele não tem caixa, tá? Assim, não tem pessoa, né? É tudo robotizado. Você põe dentro do seu carrinho, ele já põe o valor. Você tira do seu carrinho, ele já tira o valor. Tudo mega tecnológico, né? Então, por que a Amazon faz isso? Para levar a maior comodidade possível para o comprador, né? Então, rapidez, fluxo, entendeu? Ela faz isso por causa disso. Como eu poderia fazer aqui, não tendo o dinheiro que a Amazon tem? Por exemplo, com isso daqui. Quero ser atendido, pega o cesto verde. Quero comprar sozinho, o cesto preto. Então, eu não fiz toda a tecnologia que a Amazon fez. E não sou capaz financeiramente falando. Mas isso não deve me impedir de fazer algo. Certo? Aqui, a Harley Davidson. Ô Zé, você sabia que a Harley Davidson, aquela empresa de moto, que fabrica moto, ela ganha mais dinheiro vendendo os acessórios dela do que as motos? Não sabia. Pois é. A Harley Davidson, o faturamento dela é maior vendendo acessórios do que motos. Então, por que ela faz isso? Porque ela sabe que ela não pode ter um único tipo de renda. No caso ali de receita, de faturamento. Então a gente vê o McDonald's, né? O McDonald's é a maior hamburgueria do mundo? Sim. Mas também é uma das maiores, se não a maior, rede imobiliária do mundo. Os grandes magazines são os grandes magazines? São, mas eles são grandes bancos também, que trabalham com financiamento, crediário, entendeu? Então, a Apple, né? A Apple, ela é só a maior empresa de celular do mundo e de tablets, essas coisas? Não, ela é também a maior, junto ali com a Samsung ali, do Android, né? Maior disponibilizadora de aplicativos também do mundo. Todo mundo que tem que colocar um aplicativo lá na Apple Store tem que pagar para colocar o aplicativo. Em dólar ainda, né? Entendeu? Então, assim, eu tenho que ter a minha receita principal, mas eu tenho que ter outras fontes de renda para que eu possa, aproveitando do público que eu tenho, da necessidade que eu atendo, ter esse trabalho, né? E aí eu trago um exemplo de um Uber, não da Uber, de um motorista. O que ele fez? Ele criou dentro do Uber dele uma loja de cosméticos. Tá vendo? Então, assim, ele vai lá, ele compra batom, desodorante, até energético. Por quê? Ele fala assim, pô, as pessoas... Quantas pessoas não entram no meu carro todos os dias que eu levo do ponto A ao ponto B? E essas pessoas têm necessidades e elas estão sentadas dentro do meu carro durante, ainda mais quando está num grande centro, durante no mínimo ali 30 minutos.
É 30 minutos que ela pode observar e comprar coisas dentro do meu carro. Então, ele ganha dinheiro como motorista de aplicativo e ganha dinheiro como comércio varejista de vestuário, de, enfim, maquiagem e um monte de outras coisas. E às vezes até atendendo o público que não tem tempo durante o dia, porque leva 30 minutos, 1 hora e meia para chegar, para se locomover em grandes centros. Exatamente. Então, ele acaba facilitando também pela oferta. Então, ele tem o principal dele, que é ser motorista de aplicativo, nesse caso, e ele observou que, sendo motorista de aplicativo, gerava outras formas dele ter receita, né? Então, ele fez o que o McDonald's fez, ele fez o que a Casas Bahia fez, ele fez o que o Magazine Luiza, Mercado Livre faz. Mercado Livre, então, assim, Mercado Livre é um marketplace. Hoje, o Mercado Livre ele tem uma empresa de logística, tá? Então, ele faz o que o Correios faz, vende curso, enfim, um monte de coisa que ele faz, além de intermediar uma venda. Mas, óbvio, intermediar a venda, ser o marketplace é o principal. Mas não precisa ser o único. Tá? Então, ó que legal aí a loja dele. As cores, né, com os testers dos e aí ele batons. fala ali que tem dias que ele fatura mais com as vendas dos produtos, tá bom? do que com tem gloss, tem iluminador. Ó. Aqui, ó, base da dele, Boca Rosa, da Mari Maria, Mentos, da Nina, tá vendo? da Fale Beauty. Chiclete, tá? Que Tem legal. aqui também. Robô projetado para auxiliar limpeza de bueiros, né? Então, robôs mega tecnológicos, tal. Esse daqui vai precisar ter o vídeo, mas não precisa ter som. Então, por que ele fez isso? Pô, para trazer a limpeza, né? Para fazer as coisas. Ou você pode fazer isso daqui, ó. Isso, se eu não me engano, é Maringá. Ó. Um cesto que você coloca no bueiro e aí o lixo não passa, Zé. Ou eu tenho que pôr um robô super tecnológico e eu coloco esse cesto aí. Óbvio, né? Não é tão simples assim, mas tipo... Mas é uma solução. Né? Aí vamos lá. Ó, Zé, o que você acha de pedir pizza desse jeito aí, ó? Então, você vai lá, escolhe o sabor, ó, você adiciona ali o que você quer a mais. Já vai colocando o valor. Pediu, vai chegar na tua casa aí desse jeito que você quer. É uma experiência legal, não é? Pedir pizza desse jeito. Muito. Quem tem dinheiro aqui no interior de São Paulo, aqui, vamos falar em Araçatuba ou cidades próximas, que seja para conseguir fazer uma produção um aplicativo desse, que seja interligado ao teu software. Difícil, né? Mas por que ele faz isso? Porque pizza, gente, é uma questão assim... Tem gente que gosta mais de um local, outro vai gostar mais de outro. Mas a experiência é diferente, né? Eu posso entender que ele está fazendo isso para poder gerar uma experiência diferente. Não necessariamente a pizza dele é a mais gostosa que tem. Mas ele gera uma experiência diferente. Eu poderia gerar aqui dessa maneira, ó. Fazendo um cardápio diferente, tá vendo? Também é legal pedir pizza assim, não é? Sim. Você já enxergando, porque tem muita gente que gosta de enxergar o que vai comer, né? Olha que legal. E isso, convenhamos que qualquer pessoa consegue fazer, qualquer micro, pequena empresa consegue mandar produzir um desse daí. É uma inovação sem a utilização da tecnologia. Né? Às vezes, muita gente confunde também, né? Inovação com toda a parte de tecnologia. Lógico, nós temos muita coisa, né? Nós estamos aqui num congresso de tecnologia, mas não é só a tecnologia. A né? tecnologia ajuda e muito. Ajuda e muito. Se eu puder contar com elas, se eu tiver essa capacidade, melhor ainda. Mas eu não preciso ficar parado se ela não estiver comigo ou se eu não entender dela. Acho que esse que é um grande ponto para as pessoas entenderem, né? Mas por onde as empresas começam, né? Elas começam por entender o cliente. Lembra naqueles 3 pontos lá no começo que eu comentei? Você precisa entender o cliente e qual a necessidade ou o desejo dele.
Por quê? Eu sou uma loja de chocolate. A loja de chocolate um dia pode estar vendendo um chocolate para você. No outro dia, Zé, ela pode estar vendendo uma possibilidade de comprar um presente rápido, fácil e barato para você dar para uma pessoa com grandes chances dela gostar daquilo. O produto é o mesmo. Um dia é chocolate para você consumir, o outro dia é chocolate para você presentear alguém. Só que os objetivos são diferentes. Sem dúvida. Entendeu? Se eu preciso ter essa visão mais aprofundada do porquê as pessoas querem o que elas querem. Então, nós temos um negócio que a gente fala o seguinte: ninguém vende produto, todo mundo vende serviço. Mas como assim, Vitor? Ninguém vende produto, todo mundo vende serviço? Porque as pessoas, elas não estão nem aí pelo que você vende para elas. Elas estão aí para o progresso que aquele produto ou serviço entrega na vida delas. Entendeu? Elas não vão no Sebrae para comprar e consumir um curso de finanças. Elas vão no Sebrae para poder aprender a gerenciar melhor a empresa deles. Para poder ter segurança de dormir à noite, que ele vai estar tomando a decisão certa baseada em números. Não é o curso de finanças. É o que ele aprender no curso que ele vai conseguir aplicar. Então, é o progresso que o curso de finanças traz para ele. Quando a gente enxerga isso, a gente sai no que no marketing a gente chama de visão míope do produto. Entendeu? Por que tem uma água que custa R$1, R$2, sei lá, e outro que custa 10? Tem gente que vende hoje água em lata custando isso. E tem gente que compra. Mas é louco, é tudo água. Para você é água. Para aquela pessoa é outra coisa. Por que tem carro que custa 100 mil e outros que custam 250 mil? Entendeu? Acho que E assim, o que é interessante, né? E aí eu gosto sempre de trazer essa imagem, né? Então, a Netflix não matou a Blockbuster, né? Para quem é mais novo aí, a Blockbuster foi a maior rede de locadoras, né? De vídeos e DVDs do mundo, né? Então, mas a Blockbuster ela não morreu porque surgiu a Netflix. Ela morreu porque o serviço que ela estava prestando não fazia mais sentido. Então, a cobrança de multa por atraso, a gente tinha que ir lá alugar 3 dias depois ir lá devolver. Então, você tinha que sair de casa para alugar, sair de casa para devolver. E eu lembro que, no meu caso, era fácil que eu tinha uma locadora na esquina de casa, né? Então, eu não tinha nem essa dificuldade. Mas, por diversas vezes, eu pensei em assistir um filme... Aí surgiu um compromisso, não assisti o filme e, tinha que ou pagar a multa ou devolver sem assistir. Então, assim, o modelo de negócio que a locadora fez não fazia mais sentido a partir do momento que a Netflix surgiu falando assim, você vai pagar X por mês e você vai poder assistir quantas vezes você quiser, o dia que você quiser. Entendeu? Então, ainda assim é filme. E agora, no caso, série, né? Mas ainda assim é o espaço cinematográfico ali que eu estou assistindo. Só que de uma maneira totalmente diferente. Então, o Uber, né, 99 e outros aplicativos, ele não está matando o serviço de táxi, né? É o acesso limitado, o mau serviço e o controle de tarifas que fizeram isso. Se o táxi tivesse fazendo a entrega, tô falando generalizando, obviamente, né? Se ele estivesse fazendo a entrega perfeita, tudo, ia surgir o Uber, não ia dar em nada, ia surgir o 99 táxi, não ia dar em nada, ou qualquer outro aplicativo, não ia dar em nada. Mas como estava com uma lacuna em um serviço que a sociedade estava entendendo que não estava sendo muito bem prestado, resolveu, né? A Apple não matou a indústria da música, obrigaram as pessoas a comprarem álbuns completos. Quando elas queriam ouvir uma música, só é que fez isso. Lembra? Queria ouvir uma música, no meu caso, CD, né? Tinha que comprar o CD inteiro. Não, hoje eu vou lá na Netflix não, Spotify, ou quando tinha Amazon Music, vários Deezer, outros que tem aí, eu vou lá, seleciono aquela música que eu quero colocar na minha playlist. Quero escutar uma música da Cleide, outra música do Zé, outra música do fulano, outra música do ciclano. Então, tá entendendo essa questão? Então, percebam, aí a Amazon não matou os varejistas, é o mau serviço e a experiência ruim que está fazendo isso. O Airbnb não tá matando a rede hoteleira, é a disponibilidade limitada e as opções caríssimas que estão fazendo isso. Então, finalizando ali,
A tecnologia, por ela mesma, não é um disruptor. Não é um disruptor. É não entender o cliente que é a maior ameaça para o teu negócio. Por isso que eu volto lá no ACF, arroz com feijão, né? Não adianta eu colocar o chat GPT linkado aos bots que vai pegar o machine learning de não sei das quantas, se eu nem sei o que meu cliente quer. Entendeu? Então, assim, é esse recado que eu gosto de passar. E aí eu fiz essa palestra, né? Aqui eu tô com palestra, mas meus atendimentos são baseados nisso, né? Eu tenho oficinas baseadas nisso. Que você percebe que as pessoas, quando elas começam a compreender, elas falam assim, gente, inovar, na verdade, é muito mais fácil do que eu penso. Entendeu? Não tem nada a ver com termos em inglês ou tecnologias da NASA. Tem mais a ver com saber o que o cliente quer e tomar uma decisão de fazer. Então, acho que esse recado que eu queria passar aqui forte e que eu vejo que quando as pessoas chegam a ter essa informação, elas começam a tomar decisões melhores no que tange a processo inovador dentro das empresas. Sim, Vitor, e assim, né, aproveitando o que você acabou de falar, pesquisa, né? Então, sempre está buscando, pesquisando informação, ter essa vontade de querer ter acesso a essas informações de uma forma também assim organizada, né? Então, buscar isso com os possíveis clientes, né? As empresas que são parceiras também. Então, assim, tudo isso requer assim uma disciplina. Sim. Também, né? Para a inovação. Não é simplesmente, vou pensar para ter uma ideia magnífica, ou então entendi que não são grandes ideias, mas eu preciso modificar algo, mas o quê? Né? Então, eu acredito muito nisso, né? Então, tem que buscar, tem que estudar o cliente, estudar as possibilidades, né? Ter acesso a essas informações. Né? Que nós temos bastante oportunidades nessa busca. Isso. E pesquisa, né, Cleide? Muitas pessoas também entendem que pesquisa é só aquela pesquisa acadêmica, não. Ou aquela, eu vou fazer 15 perguntas aqui e perguntar sim, não. Isso também... Ou você fazer um link para as pessoas responderem na internet também é pesquisa, mas pesquisa é conversar com as pessoas, né? Sem, muitas vezes, não ter Você tem que ter um roteiro básico, mas não um negócio engessado, né? Perguntar para as pessoas, observar, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem. Não sabem o que elas querem, né? Henry Ford, dizem que ele falou, né? Não foi comprovado, mas... faria muito sentido ele ter falado, que falou assim, se eu fosse ouvir os meus clientes, eu teria feito cavalos mais rápidos ao invés de carros. Mas ele não quis dizer que não era para, tipo assim, tá nem aí para o cliente. Ele quis dizer o seguinte, você é empresário, você tem a obrigação de ouvir e interpretar o que ele quer. Porque como que as pessoas iam falar eu quero carros lá se elas não conheciam carros? Quando elas falavam que elas queriam cavalos mais rápidos, não é porque elas queriam cavalos mais rápidos simplesmente, é porque elas queriam chegar mais rápido do ponto A ao ponto B. Então, se eu chegar com uma solução que chegue mais rápido do ponto A ao ponto B do que o cavalo mais rápido que ela queria, ela ia comprar. No caso ali foi o carro, Ford T, entendeu? Então é isso, é você ouvir e saber interpretar o que a pessoa quer. Porque o teu cliente não tem a obrigação de saber o que ele quer. Você que tem a obrigação de saber o que ele quer. Sim. E aí, Zé? Então, eu estou vendo aqui um desses... atribuições que eu já conheço muito bem o Vitor desde anos. Então aqui você fala, membro fundador do programa de inovação Ilha Admirável. Então, você poderia fazer um resumo para nós do que vem a ser? Porque eu entendo ilha, um negócio já cercado. Você pensa uma ilha no rio. Não tem ilha fora do rio. Cercado por água por todos os lados. Então, aqui, como você inova numa ilha que está cercada? Nesse caso específico aí, Zé, é por causa da cidade de Ilha Solteira, aqui na nossa região, tá? Então, nós temos um programa, não sei se você conhece, uma cidade chamada Santa Rita do Sapucaí. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Nunca fui lá, mas... Interior de Minas Gerais, uma cidade, sei lá, 40, 50 mil habitantes, uma cidade pequena de Minas.
ela é considerada o Vale da Eletrônica no Brasil. É uma cidade extremamente empreendedora, extremamente inovadora. Eu tive a felicidade de ir num evento que, para mim, é o maior evento de inovação que tem no Brasil, acontece lá. E nós conseguimos identificar diversos pontos entre Santa Rita do Sapucaí e a cidade de Ilha Solteira. Puxa, E aí- longe assim? Mas pontos no sentido de... Tem, por exemplo, lá tem várias universidades, lá tem incubadoras, tem um monte de coisa, entendeu? E Ilha Solteira tem a mesma característica de cidade. Cidades pequenas, longe de grandes centros, com muitos estudantes, né? Então, baseado na experiência de Santa Rita, nós temos um programa que é uma política pública de transformar Ilha Solteira no próximo polo de inovação do Brasil. Então, esse programa é um programa que a gente tem muito, assim, anseio e já estamos colhendo resultados, né? Então, ele é um programa de política pública específico para a cidade de Ilha Solteira e, obviamente, que vai impactar a região. E tem o Vote Valley, né, Zé? Que é o nosso movimento de inovação. Ele é um movimento no qual eu e a Cleide somos tem mais alguns fundadores desse movimento, né? Que tem por objetivo, o Vote Valley, ele é baseado na nossa expressão local, né? Não sei quem está assistindo, quem está assistindo a gente aí se conhece a nossa expressão, que é o Vote Véi, que é uma expressão de surpresa, né? Então, quando alguém faz alguma coisa, Vote Véi, fez isso, né? Então, eu falo que o Vote Véi está aqui para nossa região, assim como o Nossa Mano está para São Paulo, né? Fala assim, Nossa Mano. Então, é algo que surpreende, né? Então, a gente criou o Vote Valley, ele já está aí há 31 meses, né? Então, mais de 2 anos e 2 anos e 7 meses, né? É isso? 2 anos e 7 meses funcionando, que ele leva a inovação para, no caso do Vote Valley, especificamente para a questão de startups e desenvolvimento tecnológico, né? Para uma região que não tende ou pelo menos acreditava-se que não tinha um solo tão fértil para inovação. E aí a gente tem quebrado esses paradigmas que não só tem solo muito fértil, como já tem resultados que a gente está colhendo. Que bom. Inclusive, do programa Ilha Admirável, né, nós temos vários membros do Vote Valley que estão envolvidos. Então, assim, acaba sendo um movimento bem regional mesmo, não é só Araçatuba. Então, nós temos 35 municípios? São 35 municípios da nossa região, mas nós temos representantes de 6 municípios dentro do Vote Valley. Então, é uma característica interessante, porque normalmente os movimentos de inovação, eles são da cidade. Então, existe o movimento de Bauru, o movimento de São Paulo, o movimento de Ribeirão, de São José dos Campos. Na nossa região é diferente, não tem um movimento... O Vote Valley ele não é de Araçatuba. Ele é de Araçatuba, Birigui, Penápolis, tudo, por ter essa questão regionalizada, né? Tem pontos que dificultam isso, né? Então, a questão logística, né? Mas tem outros pontos que você fala, pô, eu estou falando pela região, não estou falando por uma cidade, né? E aí é muito mais forte, é muito mais... mais complexo, mas também é mais potente. E nós temos a nossa meta, né? Esse ano nós estamos aí com a meta de impactar alguns negócios, né? Colocamos aí um número para ser alcançado de impacto, seja na área de inovação, startup, né? Então, negócios inovadores aqui na nossa região, né? Estamos aí com essa missão. E, obviamente, que a universidade é o maior celeiro de projetos para saírem, né? Então, a gente tem esse olhar muito forte. Inclusive, tem um grupo que trabalha especificamente com universidades. Que até o professor Lorenzetti acompanha, né? Nós fazemos, com o curso de administração, rodada de startups, né? Então, assim, já há alguns anos, desde 2019. 19, né? Isso. Então, a gente tem esse olhar também para os acadêmicos aqui no Unis Salesiano. E inovação é uma cultura de longo prazo, né, Zé? Então, por exemplo, eu comecei em 2017, a Cleide em 2018 ou 2019, e a gente começa a colher frutos anos depois, né? Mas mudar cultura não é do dia para a noite. Mudar cultura é mais importante a cadência do que a velocidade. O que quer dizer? Não adianta você dar um sprint e cansar. A cadência é fazer todo dia durante muito tempo, né? Mesmo que seja pouco.
E nós conversamos sobre isso, né? Nós temos reuniões mensais do movimento Vote Valley e a gente discute tudo isso. E a gente acabou, né? Foi um dos pontos hoje, né? Da gente trabalhar muito essa parte da cultura mesmo. Que acho que é o que mais vai gerar inovação, criar a cultura de inovação. Isso. Né? Então, isso é importante. E com os nossos acadêmicos, né? Fica aí o convite para todos que estão acompanhando aqui a nossa palestra aqui com o Vitor. Ele é, assim, expert no assunto. Então, ele sempre está, é um parceiro aqui nosso do Unisalesiano, sempre está disponível para poder estar trabalhando esses temas, que é, assim, muito importante, independente da área, independente do curso. Hoje nós estamos aqui com o professor Lorenzetti, que é o coordenador do curso de administração, mas não só para o curso de administração. Todos os cursos, né, todas as áreas, elas necessitam da inovação. E como nós temos diversos cursos aqui na nossa instituição, né, nós temos a unidade de Araçatuba, a unidade de Lins. Então, assim, é para todos, né? Então, assim, acredito, né? Sempre que a gente precisa, o Vitor está à disposição, né, Vitor? Quero, inclusive, agradecer essa sua disponibilidade, agradecer a sua presença aqui, em nome, né, da instituição. O professor Lorenzetti está aqui representando toda a parte da reitoria, né? Como não só do curso de administração, mas todos, né, os acadêmicos que tiverem interesse em participar, nós vamos trabalhar nessa cultura inovadora aqui dentro da instituição. Na verdade, eu que agradeço sempre o convite quando chega, e vocês já sabem, né? Convidou, eu venho. Sim, Vitor. Tá bom. Então, Vitor, muito obrigado. Você, como você acabou de citar aí, ele nunca recusou um convite nosso. Você é uma pessoa parceira mesmo do Unisalesiano, da sua escola, e com uma sabedoria enorme nessa área sua aqui, ó, fantástica, que é o que o mundo está girando em volta disso. Então, hoje mesmo, eu estava aqui pensando, nós estamos numa época de eleições, de política, cidadezinha pequenininha, como você acabou de falar de Sapucaí, própria ilha pequena, mas com, assim, com grandes ideias para melhorar a vida de todos nós. Então é muito interessante até nessa hora de votar algum político, pode ser um político velho, mas com cabeça boa, voltada para a inovação. Que isso é interessante, é que nós precisamos, para esse nosso Brasil cada vez mais mudar, que tá aí. É um momento bom. Então, muito obrigado, viu, Vitor? Eu que agradeço. Muito obrigado. A nossa escola aqui está à disposição do Sebrae, de você. Também agradeço aqui a presença da professora Cleide, que é uma companheirona que nós temos dentro não só no curso de administração, dentro da nossa universidade. Ela é muito participativa, uma pessoa muito ativa, voltada para o que é de inovação. Sim. Muito obrigado. Tá? A Cleide é grande parceira mesmo, e a gente está desde o começo. Foi inclusive com uma mensagem da Cleide que a gente voltou pós-pandemia, né? Que a gente tinha parado, falou: Vitor, vamos voltar? Voltamos. Então, ente essencial em tudo que está acontecendo aqui. E então, meu agradecimento também para a Cleide. E, na verdade, meu agradecimento para você, né, Zé? Que me formou, de certa forma, né? Fez parte do meu processo de formação. Então, fui seu aluno e a gente na verdade, a somatória de experiências das pessoas que passam na nossa vida, né? Eu vejo isso aí, para mim é muito gratificante. Quando eu encontro ex-alunos, ô professor, aí a primeira pergunta que eu faço: você está trabalhando na área? Estou. Isso para mim já é... Quer dizer que valeu, né? Valeu todo o empenho. A nossa vida aqui. Isso valeu tudo quando ele fala: estou. Para nós. Então, como no seu caso, da professora Cleide, é o maior presente, não o Zé, qualquer outro professor na vida, até vocês mesmos, ela como é professora nossa hoje, você dentro do Sebrae também é um grande instrutor lá dentro. Eu tenho certeza que quando você forma novas cabeças,
encontra... A gente chama de case de sucesso. Ah, é? Os nossos cases de sucesso. Aí é uma satisfação enorme. Não certeza. tem dinheiro que pague isso. Verdade. A gente não fica rico com a profissão, mas é uma riqueza, não tem preço. É verdade. Obrigado. Bom, então, finalizando aqui o nosso podcast, a nossa palestra aqui com o Vitor. Fica o convite para que vocês assistam, né, as demais palestras do 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação e nos vemos em breve.